O caso de Puff Daddy finalmente parece que deu uma esfriada, né? Você já não tava aguentando mais, né? Ó, já faz dias que a gente não tem vídeo do P. Diddy aqui, tá? Não enche o saco, não. Tomar no c... Você fica enchendo o saco dos outros o dia inteiro? Um nome em questão acabou surgindo durante essa história e merece um vídeo completo falando dele. Nada menos que Sean Corey Carter. Um dos mais poderosos rappers aí e empresários da indústria da música. Ele estaria ligado diretamente com esses crimes bárbaros que a gente viu envolvendo Puff. O maridão da diva pop Beyoncé, né? Ele faria parte da chamada Tríade do Mal de Hollywood? Ele teria a mão suja de sangue? É meio chocante descobrir que um artista que fez parte da sua adolescência pode estar envolvido em crimes semelhantes ou tão cruéis quanto. Então se prepara aí para excluir uma boa parte da sua playlist dos anos 2000. Será mesmo que Jay-Z é tão ruim assim e a sua prisão é apenas uma questão de tempo? É o que veremos no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo. Depois da vinheta você já sabe. Sean Carter nasceu em 1969 no Brooklyn. Assim como a maioria dos rappers, o Sean não teve aí a melhor infância de todas. Ele diz que cresceu com seus pais sempre passando por dificuldades financeiras, fora que o lugar onde cresceu e viveu tinha um alto índice de criminalidade. O seu irmão, ele era usuário de drogas, e uma vez Sean atirou no ombro do irmão para poder contê-lo, já que o sem vergonha estava roubando os itens da casa para comprar drogas. It was a shot to like, not as to like fatally wound, you know, but just like, and to be honest, I don't even think that he was aiming to like really hit him, you know, in his defense, in all honesty. He just wanted to get this nigga scared, like, yo, you know, cut the shit. It was my gun. Apesar de tudo isso, Shaw sempre encontrou conforto na música. E mais do que isso, ele demonstrava ter talento para o negócio. Crescendo sob a influência do rap e do R&B, né, o Rhythm and Blues, é isso, né? Ele começou a trabalhar nas suas batidas e as suas letras. Porém, nenhum estúdio quis assinar com o Shaw no começo, por não ter o apelo visual que o rap precisava e por suas letras serem muito suaves. Carter só conseguiu entrar na indústria musical graças ao seu melhor amigo, Damon Dash, que apostou nele e assim criaram um selo próprio, aí, uma gravadora própria, a Rockefeller Records. Jay-Z ele se tornou um dos homens mais influentes do mundo do hip hop e na música no geral, vencendo aí inúmeros prêmios, se tornando um bilionário e sendo querido entre milhões de pessoas. Porém, Jay-Z nem sempre foi esse bom moço e não é de agora que o seu nome fica envolvido em polêmicas pesadas. Por trás da máscara. As dúvidas sobre o comportamento do rapper surgiram quando uma pessoa entra nessa história. Aaliyah é o nome dela, né? Pra gente entender um pouco melhor essa parte, vamos conhecer um pouquinho sobre essa jovem que tinha tudo para ser a maior estrela da época. Aaliyah, ela era uma das maiores promessas do R&B dos anos 90, né? Pode-se dizer que ela era o que a Rihanna e a Beyoncé se tornaram nos anos 2000 em diante. Aos 12 anos, ela já havia participado de algumas colaborações com outros músicos e assinado o seu primeiro contrato com a Blackground Records. Aos 15 anos, ela lançou seu primeiro álbum, que foi um tremendo sucesso. Antes da produção desse primeiro álbum, Aaliyah foi deixada aos cuidados do cantor e produtor R. Kelly, que na época era um dos cantores aí de R&B, rap mais bem sucedidos aí na indústria. Ele se tornou seu mentor e a ajudou como seu principal produtor e compositor para a produção do álbum. Porém, teorias rondavam a vida dos dois, inclusive que eles teriam um relacionamento íntimo às escondidas. E convenhamos, um cara com mais de 24 anos se relacionar intimamente com uma adolescente de 15 não é algo que vai ser bem visto. Dá uma cadeia. Em cima de tanta especulação, foi descoberto que os dois haviam sim até se casado em segredo. Só que esse casamento não passava apenas de uma fachada do produtor para esconder um abuso sexual. E hoje em dia já sabemos dos podres de R. Kelly, aliás, o outro membro da Tríade do Mal, né, que segue preso aí. Então fica escancarado que ele apenas queria ter uma desculpa quando alguém o acusasse. Ela começou a se tornar famosa muito pequenininha, tanto que o primeiro álbum que ela lançou, ela tinha, tipo assim, 15 anos, e o álbum se chama Age Ain't Nothing But a Number.
Idade não é nada, apenas um número, entendeu? E o interessante Nossa, que quem que tava caralho, por uma trás pesquisa. desse álbum... A capa do álbum é muito críptica. Tipo assim, a capa do álbum é ela e atrás tem um homem desfocado. Esse homem é o R. Kelly. Que ele foi o cara que pegou ela, tipo assim, apadrinhou a carreira dela, tava ali produzindo o álbum. Nossa. E depois a galera foi descobrir que a relação dos dois era muito além, tá? Porque ela tinha 15 anos e ele tinha 27 e eles se casaram. Mas logo isso foi descoberto e assim o casamento foi anulado e a Aaliyah se desvinculou totalmente do rapper que hoje, como eu disse, está preso. Fato é que a jovem era um ponto fora da curva e parecia que havia nascido para ser uma estrela, com diversos sucessos musicais e se tornando até atriz de filmes famosos como Matrix. Tudo isso com seus 20 aninhos. Enfim, dito isto, quando a Aaliyah se desvinculou de R. Kelly, ela acabou conhecendo o Damon Dash e o protagonista do vídeo, Jay-Z. Eventualmente acabou namorando o Dash e os dois ficaram juntos até o dia do falecimento da moça após um acidente de avião. Dizem que Jay-Z era apaixonado por Aaliyah e tinha esse interesse aí romântico na cantora. Porém, não era correspondido, né? Ela tinha escolhido ficar com o Dash. E o Jay-Z nunca teria aceitado essa ideia. 6 meses após a morte de Aaliyah, Jay-Z anunciou uma collab com quem? Com ele, R. Kelly. A partir daí já dava para saber que Jay-Z não era uma pessoa confiável. Ele era ganancioso, pensava apenas em si mesmo e nos lucros. Deixou de lado uma amizade que o ajudou a entrar no mundo musical para fazer uma collab com um cara que já era sabidamente o vilão. Fora isso, Jay-Z já vinha arquitetando maneiras de tirar o seu amigo Dash da presidência da Rockefeller Records e acabar ficando com a gravadora só pra ele, né? Primeiro fazendo trabalhos com o R. Kelly, quem Dash odiava, e depois fazendo várias reuniões sem o amigo. Até que teve um dia em que Dash pegou todos tramando contra ele e aí decidiu deixar tudo pro Jay-Z, né? Porque, enfim, aquele lugar já não era mais pra ele. Para finalizar, existe a teoria onde diz que a morte de Aaliyah foi premeditada pelo próprio Jay-Z, por não aceitar aí que ela não tinha escolhido ele ao invés do seu amigo, né? E assim mexeu seus pauzinhos para parecer que tudo foi um acidente. Quem diz isso com afinco é a explanadora oficial de todo o caso aí, né? A Jaguar White. She fell in love with Dane, and Aaliyah's gone, and you have to start asking yourself questions after being in this business for this long. If you're a halfway intelligent person, when do you start questioning how lucky some motherfuckers keep getting? Is it really a conspiracy if the same person keeps benefiting off the same kind of tragedy over and over and over again? Outras vítimas de Jay-Z. Bom, agora vamos citar mais algumas prováveis vítimas do maridão aí da Beyoncé. Sabemos que hoje em dia Shawn Carter tem uma relação linda com a sua esposa, né? Mas o que se fala pouco é o que aconteceu até chegar nesse estágio. Uma coincidência é que logo após Jay-Z já estar assumindo publicamente o seu relacionamento com Beyoncé, todas as garotas que se relacionavam com ele e geravam suspeitas de serem amantes acabaram no limbo. Foram jogadas de lado, completamente esquecidas. Uma delas é Blu Cantrell, uma cantora de R&B que estava em ascensão no início dos anos 2000. Na época corriam rumores fortes de que a moça tinha um relacionamento com Jay-Z. Blu mesma já chegou a falar numa entrevista que tinha um crush no rapper e deixou aí nas entrelinhas que eles ficavam juntos na época. Depois de um tempo, a cantora começou a ser deixada de lado até um ponto em que praticamente ninguém mais se lembrava dela. Mas o que isso tem a ver com Jay-Z? Bom, simplesmente quem havia assinado com a Blu Cantrell era um dos parças do Jay-Z, o L.A. Reid. Então manipular a carreira dela seria muito fácil para ele, ainda mais com todo o seu poder, né? Principalmente para acabar com qualquer chance de algum exposed dela enquanto ele tentava ter algo sério com Beyoncé. Outra vítima foi Hamir, um jovem que não sabia quem era o seu pai e simplesmente um dia ele estava na sala de casa assistindo um clipe do Jay-Z e a sua mãe virou para ele e disse: "Olha filho, esse daí é o seu pai." Simples assim. Quando ele ficou mais velho, o rapaz correu atrás para tentar contato com o rapper e fazer com que ele fizesse então um exame de paternidade. Mas o Jay-Z ele se recusou a fazer esse teste. Agora eu te pergunto, né, se ele não era o pai da criança, e por que ele não aceitou fazer o exame de paternidade, né? Os advogados do rapper fizeram de tudo para que essa história fosse esquecida, não vazasse, né? E Jay-Z se recusa até hoje a fazer o exame.
Estranho que o rapper não se pronuncia falando que o rapaz não é filho dele, nem que a história não procede, ou então que vai abrir algum processo contra o rapaz por insistir numa coisa que não é verdade, para apenas tirar proveito, enfim. Nossa última suposta vítima teria sido Kate White, uma mulher que entrou no show business para trabalhar com moda e relações públicas. Num certo momento, Kate começou a trabalhar com pessoas que eram envolvidas com P. Diddy, ou seja, R. Kelly e Jay-Z. Ela começou a ser vista sempre com Jay-Z, seja em eventos, boates, baladas, e isso começou a levantar uma grande suspeita sobre o tipo de relacionamento que os dois poderiam estar tendo. Nessa época, Jay-Z e Beyoncé já eram casados. E quando essas especulações já estavam chegando num nível onde estava difícil de conter, a Beyoncé anunciou que estava grávida da sua primogênita, a Blue Ivy, e no mesmo ano, né, desse anúncio, em 2011, a Kate White, do nada, apareceria morta, vítima de um aneurisma, de acordo com o legista do caso. Mas é estranho, né, porque aparentemente a Kate era uma pessoa saudável, assim como a Kim Porter, né, a ex-esposa do Diddy, que apareceu morta, vítima de pneumonia, bem quando diziam que ela tinha conseguido encontrar alguém para publicar, né, o seu livro, no qual ela contaria aí a sua vida e certamente os podres aí do seu ex-marido. Enfim, fora isso, dizem que Jay-Z poderia estar envolvido até em outras coisas parecidas com a de Diddy, mas tudo está no mundo das especulações por enquanto. Porém, muita gente crava que para o Sr. Carter cair é apenas uma questão de tempo. Outra dúvida seria o quão envolvida estaria a Beyoncé nessa história toda. Ela sabe dos podres do maridão e dos amigos? Ou será que ela era meio obrigada? Foi só conivente, fez vista grossa? Enfim, uns passam pano, outros já querem ver ela presa também. O que nos resta é esperar, né, e ver quando será a queda aí desse cara aí que a gente escuta há tanto tempo já. Mas o que tudo indica, não é uma boa pessoa, né? Vou deixar recomendado para vocês aqui o último vídeo que a gente fez falando do caso P. Diddy, já faz alguns dias, tá? Tinha que trazer esse vídeo ainda falando do Jay-Z, e aí talvez a gente ainda traga um vídeo mais atual, né, sobre as atualizações do caso P. Diddy, se vocês quiserem, beleza? Até o próximo, tchau!